Olá, alunos. Eu me chamo Ana Paula e sou a professora de vocês da disciplina de Sociologia. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que fazem parte das turmas da terceira série aqui da Escola Estadual João Alves de Melo. Durante esse ano letivo, nós iremos revisar os principais conceitos, as principais teorias, os principais conteúdos que constituem essa ciência do conhecimento, que constitui a disciplina de Sociologia. No final desse ano, vocês possivelmente irão fazer a prova do Enem, e a prova do Enem é muito importante para a entrada na universidade, principalmente da universidade pública. Então, durante esse ano letivo, nós estaremos revisando esses conteúdos. Nesse momento, eu convido vocês a pegar seus cadernos, sua caneta, e vocês irem anotando os pontos principais dessa aula e suas dúvidas. Qualquer coisa pode me procurar em relação a esse conteúdo, em relação à atividade que será passada posteriormente. Qualquer coisa, não hesite em me procurar. O tema da nossa aula de hoje é o contexto histórico da sociologia. Então, a sociologia ela não surgiu do nada. Ela está atrelada a uma série de acontecimentos históricos, uma série de fatores que contribuíram para o seu surgimento, para o seu advento. As transformações, as mudanças que ocorreram no Ocidente e as novas formas de pensar a sociedade. Então, quais transformações foram essas que ocorreram no Ocidente que contribuíram para essa nova forma de pensar, essa nova forma de agir na sociedade? A sociologia, no contexto do conhecimento científico, surgiu como um corpo de ideias a respeito do processo de constituição, consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna. Ela é fruto da Revolução Industrial e é denominada ciência da crise. Por que ciência da crise? Porque ela surge em um contexto de mudanças, em um contexto em que o homem ele não conseguia dar resposta a vários acontecimentos, aos vários fatos sociais que estavam ocorrendo. Porque procurou dar resposta às questões sociais impostas por essa revolução, pela Revolução Industrial, que num primeiro momento alterou a sociedade europeia e depois o mundo todo. A sociologia é fruto de todo um conhecimento sobre a natureza e a sociedade que se desenvolveu a partir do século XV, quando ocorrem transformações significativas que tiveram como resultado a desagregação da sociedade feudal e a constituição da sociedade capitalista. Ou seja, essa passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista foi de fundamental importância para as mudanças que ocorreram na sociedade e posteriormente para o surgimento dessa sociologia. Também outras transformações contribuíram para isso, como a expansão marítima, o comércio ultramarino, a formação dos estados nacionais, a reforma protestante. A expansão marítima ela contribuiu para o desenvolvimento do comércio, para a ampliação do conhecimento, quando a partir dessa expansão marítima, se conheceu diferentes culturas, diferentes povos. Para o advento também, essa expansão marítima contribuiu para o advento da ciência. A formação dos estados nacionais, a reforma protestante. A reforma protestante foi de extrema importância para o conhecimento racional, para o advento do conhecimento racional. E o desenvolvimento científico e tecnológico estão vinculados umas às outras e não podem ser entendidas de forma isolada. Elas são fundamentais para se entender o movimento intelectual que alterou profundamente as formas de explicar a natureza e a sociedade desde então. Ou seja, essas transformações em seu conjunto, não de forma isolada, mas em seu conjunto, contribuíram para o desenvolvimento da sociologia. A expansão marítima europeia teve um papel importante nesse processo, pois com a circunnavegação da África e o descobrimento da rota para as Índias e para a América,
a concepção de mundo dos povos europeus foi consideravelmente ampliada. A definição de um mundo territorialmente muito mais amplo, com diferentes povos e culturas, exigiu a reformulação do modo de ver e de pensar dos europeus. Ao mesmo tempo em que se conheciam novos povos e novas culturas, instalavam-se colônias na África, na Ásia e na América, ocorrendo com isso a expansão do comércio de mercadorias entre as metrópoles e as colônias, bem como entre os países europeus. Nascia então a possibilidade de um mercado muito mais amplo e com características mundiais. A exploração de metais preciosos e o tráfico de escravos para suprir a mão de obra nas colônias deram grande impulso ao comércio, que não mais ficou restrito aos mercadores das cidades-repúblicas como Veneza, Florença e Flandres, passando também para as mãos de grandes comerciantes e de soberanos dos importantes estados nacionais em formação na Europa. A expansão marítima foi acompanhada por um grande desenvolvimento das ciências, o florescimento e a expansão da cultura europeia, que a partir do Renascimento transformou o homem europeu no modelo universal de razão e humanidade. No século XVI desenvolveu-se a Reforma Protestante, a qual entrou em conflito com a autoridade papal e a estrutura da Igreja. Ou seja, a Reforma Protestante ela começa a questionar a autoridade papal e a estrutura da Igreja. Isso vai gerar muitos conflitos. E a Reforma Protestante ela foi fundamental para o processo de racionalização, para o desenvolvimento do conhecimento racional. Essa reforma valorizava o indivíduo e permitia a livre literatura de escrituras sagradas. Provocava dessa forma o confronto com o monopólio do clero na interpretação baseada na fé e nos dogmas. Nascia uma nova maneira de se relacionar com as coisas sagradas, concebia-se também uma outra forma de analisar o universo. A razão passava a ser soberana e era entendida como elemento essencial para se conhecer o mundo, isto é, os homens deviam ser livres para julgar, avaliar, pensar e emitir opiniões, sem se submeter a nenhuma autoridade transcendente ou divina, que tinha na Igreja sua maior defensora e guardiã. A partir da Reforma Protestante, os homens são tidos como livres para pensar, para julgar, para expressar suas opiniões, sem ter uma explicação divina, sem se apegar às explicações divinas para explicar as suas ideias, as suas opiniões. Porque essas ideias, opiniões, passaram a ser avaliadas a partir da razão. Do século XV ao XVII, o conhecimento racional do universo e da vida em sociedade tornou-se uma regra seguida por alguns pensadores. Foi uma mudança lenta, sempre enfrentando embates contra o dogmatismo e a autoridade da Igreja. A exemplo do Concílio de Trento e dos processos da Inquisição, que procuravam impedir toda e qualquer manifestação que pudesse pôr em dúvida a autoridade eclesiástica, seja no campo da fé, seja nos das explicações que propunham para a sociedade e a natureza. No século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, a produção de mercadorias se expandiu, assim como o crescimento das cidades. O crescimento social em ascensão, a burguesia, tornou-se dominante, tomando o lugar da nobreza e do clero, que até então comandavam a sociedade feudal, e na qualidade de proprietário das fábricas, das terras e das matérias-primas, acumulou para si próprio o resultado da produção das riquezas a partir das sociedades europeias. A Revolução Industrial está diretamente atrelada ao capitalismo. Não existe revolução industrial sem capitalismo. No século XVIII, surgem as primeiras fábricas na Inglaterra. Homens, mulheres e crianças trabalhavam em média entre
14 e 18 horas por dia nas fábricas, em condições insalubres, sem condições de trabalho, em péssimas condições de trabalho. Inclusive, muitas e muitas pessoas morreram por falta de condições dignas de trabalho nessas fábricas. Foi a partir daí que surge, né, a divisão de classe, a organização da sociedade entre os burgueses e os proletários. Com o poder econômico da burguesia, os feudos medievais começavam a desaparecer e iniciou-se um processo de surgimento nos estados nacionais. Em 1789, aconteceu a Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminismo e sob o lema da igualdade, fraternidade e liberdade, declarou que os homens eram todos iguais perante a lei e tinham direitos universais, lançando as bases políticas do que ficamos entendendo mais tarde como cidadania. Então, resumidamente, as principais mudanças que ocorreram entre a Idade Média e o início dos tempos modernos estão organizadas abaixo. Então, as principais características do âmbito econômico. Em meados do século XV, no período do feudalismo, a produção era restrita aos feudos, a principal propriedade era a terra que pertencia ao seu feudal, o servo podia usar uma parte das terras do senhor e era proprietário de alguns instrumentos de trabalho, porém estava preso a algumas obrigações feudais. Grande parte da produção sustentava o senhor feudal e a igreja. O lugar principal para se viver era o campo. A classe social nesse período eram os senhores e os servos. No período do capitalismo, as principais características no âmbito econômico era a produção de excedentes com objetivo de mercado, ou seja, existia a acumulação de produtos. Os produtos eram produzidos em excedentes com o objetivo de atender às demandas do mercado. A principal propriedade passou a ser o capital com o objetivo de obter lucro. O trabalhador livre é forçado a vender sua força de trabalho, sob as condições definidas pelo mercado, por não ser possuidor de meios de produção, como terras, ferramentas, entre outros. Produção com o objetivo de aumentar os lucros. Aparecimento das grandes cidades europeias, classes sociais principais, a burguesia e os trabalhadores assalariados. Os trabalhadores assalariados, que eram os proletários, a mão de obra. No contexto político, no feudalismo, os senhores feudais e a igreja dominavam os servos e os camponeses. A ausência de estados e nações. Nesse período, até esse período, ainda não existia o Estado. As teorias que justificavam o poder do senhor feudal e da igreja se baseavam na vontade de Deus. Então, era a vontade de Deus que o poder estivesse centralizado no senhor feudal e na igreja. No período do feudalismo, tudo era justificado a partir de uma concepção divina. No capitalismo, surge o Estado Nacional patrocinado principalmente pela burguesia. Aparecimento das nações e da figura do Estado. Surgem as teorias políticas que sustentavam a ideia de Estado Nacional. Em relação às mentalidades e conhecimentos, no feudalismo, existiu o teocentrismo, o Deus como centro do universo. A verdade estava na Bíblia e na autoridade da igreja. Então, tudo era justificado a partir da Bíblia e a partir da autoridade da igreja. Existia essa submissão. A religião era tudo, a realidade era explicada pela vontade de Deus. Qualquer mudança era contrária à vontade de Deus. O conhecimento significava contemplar a realidade criada por Deus. No capitalismo existe um antropocentrismo, o homem como centro do universo. A verdade é obtida pela razão e pelos métodos científicos. Aqui a verdade e a realidade ela é justificada, ela é compreendida a partir da razão e dos métodos científicos. A realidade é explicada a partir do que acontecia na Terra entre os homens. O progresso passou a ser o objetivo humano. O conhecimento significava transformar a natureza, dominá-la. Baseados no iluminismo, surgem as teorias políticas. Então, a partir de todos esses acontecimentos, desses contextos históricos
é que surge a sociologia. A sociedade já não é mais a mesma, o homem já não é mais o mesmo, então justificar os acontecimentos sociais, a realidade social, a partir de uma luz divina, de uma justificativa divina, não estava mais respondendo às necessidades do homem daquela época, às necessidades da sociedade. Começou a surgir uma necessidade de explicar os fatos sociais pelo respaldo científico. E foi a partir daí que surge a sociologia. A partir da necessidade do homem europeu em tentar explicar cientificamente o mundo, suas relações com outros homens e com outras sociedades que passou a conhecer. Ou seja, a sociologia surge para dar resposta às novas demandas sociais. O que estava ocorrendo era a libertação dos homens europeus das explicações de origem divina, em direção ao predomínio da razão humana, ou seja, tudo passava a ser explicado pelos próprios homens e não mais somente por Deus. Com o desenvolvimento das técnicas e da ciência, os homens europeus começavam a dominar mais a natureza e as próprias relações entre eles. Enfim, fazia-se necessária uma explicação para todas essas mudanças, elaborando leis científicas, conceitos e teorias. Portanto, a sociologia surge diante das grandes mudanças que ocorreram nessa época. Ela é uma ciência que estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formas de grupo e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos, ou seja, tudo que se referir o indivíduo e a sociedade é objeto de estudo dessa sociologia. A sociologia ela estuda o indivíduo no seu todo, a sociedade no seu todo. As relações que são estabelecidas do indivíduo com a sociedade. As relações que são estabelecidas na sociedade por meio dos indivíduos. Tudo isso diz respeito ao objeto de estudo da sociologia. Os principais autores tidos como fundadores dessa ciência científica, desse conhecimento científico, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses são os principais autores que iremos estudar nas nossas próximas aulas. Essas foram as referências que foram utilizadas para essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar em relação a essa aula, ao conteúdo que foi estudado. E eu, como destaquei no início, estou à disposição para atendê-los. Até mais e um grande abraço.